Meu povo, graça e paz, um excelente domingo na presença do Senhor, cheio da graça, cheio da presença, que o Senhor possa falar ao teu coração nesse dia, no devocional, mas também em todas as suas atividades, na igreja, onde quer que você possa estar, que o Espírito Santo ministre ao teu coração. Hoje nós estamos no capítulo 22 de Deuteronômio, estamos aí, já passamos da metade, caminho do final deste livro, sempre lembrando daquela ideia. O povo está à entrada, às portas de Canaã, próximo a entrar à terra prometida. E Moisés agora usa todo esse momento, todo esse processo para fazer algumas instruções ao povo, para realmente coordenar como seria a entrada. Nesse capítulo 22, o que nós vamos pensar aqui e analisar muito forte aqui é a questão da integridade, do ser íntegro diante do Senhor, realmente da verdade, porque vai tratar, né? Se você vê algo de alguém, não é teu. Então está tratando também uma questão um pouco da questão de apropriar daquilo que não é nosso, como a gente vai dizer aqui, uma apropriação indébita, né? Então o Senhor diz, olha, como lidar com isso, como lidar com essas situações. Então esse capítulo vai falar muito sobre a verdade, o que é e o que não é, o que é meu e o que não é meu. Até mesmo quando se trata do casamento, a partir do versículo 13, que fala do casamento, está falando também de integridade, de honestidade, de sinceridade, de uma acusação falsa ou de uma mentira, né? De repente o homem que acusa que a mulher não era virgem, ou de repente da mulher que mente dizendo que era virgem, de repente não era. Então a gente vê que Deus vai pautar diante do povo a ideia de que realmente esse povo precisaria ser um povo da verdade. Precisaria realmente ser sincero diante das situações. Não daria para viver uma mentira, para viver qualquer tipo de situação. Então Deus vai trabalhar nisso. Por quê? Porque é a partir daquilo que nós assumimos que Deus vai tratar com o nosso coração. Depois, no final, trata também da questão da violência sexual, de como aconteceu, da questão do adultério. Tanto dessas situações que Deus diz, olha, isso não é permitido. Né? A ideia de eu forçar uma situação, a ideia de realmente uma satisfação pessoal a qualquer custo, a força, a obrigar qualquer pessoa. E Deus diz que isso é abominável diante dele. Então percebe que Deus trata com a verdade ou com a mentira da mesma forma que trata com a ideia de querer dominar, com a ideia de querer tomar, com a ideia de querer a qualquer custo. E se para isso for necessário, eu vou até mentir. Para me livrar, para me safar, para que eu possa conquistar o que eu quero, se necessário for, de repente eu vou até mentir. Deus está dizendo não. Não é por aí. E Deus diz que isso será condenado. Por isso que nós não estamos aqui num contexto, claro que existe o contexto de uma apropriação indébita, existe a questão da cerca do adultério, de violência, é algo que nós também, todos nós somos sujeitos, por isso precisamos vigiar muito a respeito disso. Mas eu penso muito mais na verdade, uma verdade da nossa vida. Será que nós vivemos a nossa verdade como cristão, como crente, como família, como povo de Deus? Ou de repente vivemos meio que uma mentira, sabe? Colocamos uma máscara, pintamos um quadro que por trás dele não é bem aquilo. E não só diante das pessoas. Não é diante das pessoas simplesmente que eu penso, mas eu penso diante de Deus. Diante de como tem sido a nossa oração, como tem sido a nossa vida. Então hoje nesse capítulo seria interessante nós pensarmos nisso, na verdade, na transparência, na integridade, porque Deus é um Deus íntegro, Deus é um Deus sincero que lida com a situação de uma forma muito rigorosa e é um Deus que está disposto. Nós vamos ver que em vários momentos Deus está disposto a cuidar do seu povo, a cuidar de Israel, a zelar, desde que Israel seja honesto, transparente, íntegro e verdadeiro diante dele. E que nós possamos viver da mesma forma. Beijo no coração. Fique com Deus em nome de Jesus.